Graças a Deus, você ouviu nossos irmãos, nossa irmã louvando a Deus, com esse hino maravilhoso. Nós devemos bendizer a Deus, agradecer a Deus por tudo. Só por a gente levantar pela manhã, poder respirar este ar, é motivo da gente dar glórias a Deus. Porque a nossa vida não está em nós mesmos. A nossa vida ela está na mão de Deus, do Todo-Poderoso. Aquele único que pode mudar a nossa vida, a nossa história, aquele que pode nos dar a vida. E a vida eterna, nós estamos falando que a mais importante é ter Deus na vida, é conhecer o Salvador. Por isso nós temos tomado aqui esses versículos da palavra de Deus, do capítulo 16, de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, que ele tinha uma chamada tremenda para fazer a obra do Senhor, homem este que ele acaba trazendo inspiração a todos os missionários, a todos os pregadores, a todas as pessoas que prezam a palavra de Deus. Apóstolo Paulo é um homem que nos inspira e que nos deixa com desejo de fazer um pouco mais na obra do Senhor. A palavra do Senhor, você observou o que ela disse aqui? No capítulo de número 16, eu vou só recapitular alguns versículos da palavra de Deus. Do versículo de número 30 e o 31 fala assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E tomando ele consigo, e o versículo de número 31 fala assim: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Você observou que palavras lindas que preenche todo o nosso coração. Palavras essas que nos faz querer fazer algo mais na obra do Senhor, pregar a palavra, anunciar o Evangelho. Nós vemos aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, como já disse, na sua segunda viagem missionária, Paulo queria pregar a palavra de Deus aonde ele ainda não tinha passado. E dentro desse seu projeto, ele chega na cidade de Listra, Icônio, que se encontravam ali, cidades bem próximas. E dentro dessa cidade ele encontrou ali um jovem chamado Timóteo, que se alegrou muito o coração do apóstolo Paulo, esse moço, na propagação do Evangelho. Paulo viu nesse moço aí algo muito importante, viu nele algo de especial, alguém que tinha desejo de fazer a obra de Deus, que tinha algo muito grande no seu coração, ele estava pronto para fazer a obra do Senhor. E Paulo, ele convidou este moço para ir com eles nas suas viagens missionárias. Porque diz a palavra do Senhor que ele teve uma visão, que era para ir para Macedônia e fazer a obra do Senhor. E dentro desse projeto, desse pensamento, diz a palavra do Senhor que Paulo chega até a cidade de Filipos. E nesta cidade, Paulo não para de pregar. Ele tem um desejo mais e mais de anunciar a palavra. Onde ele se encontrava, ele pregava, ele falava de Jesus, falava da salvação que Jesus proporciona ao homem que aceita, que crê na sua palavra. Então o apóstolo Paulo, ele estava anunciando, onde quer que ele ia, ele era uma pessoa preparada para falar de Jesus, para falar da salvação, para falar da libertação que Jesus produz na vida do homem e da mulher, que crê nele, que acredita no Senhor. Porque a salvação são para os que crê. E mais uma coisa eu quero deixar claro, o crer em Jesus, que a Bíblia fala aqui, não é o crer que as pessoas, todos estão dizendo que eu creio. Não é isto. Esse crer fala crer de compromisso. Fala de um crer de responsabilidade.
Fala de um crer, de num fundo no coração um desejo de ser um servidor de Cristo, de andar na sua presença, abandonar o mundo e as suas práticas, e andar na presença dele. É isso que Jesus está falando, de crer no Senhor Jesus Cristo. Aí sim, a pessoa alcançará a salvação, tanto ele quanto a sua casa, pois a sua própria casa está agora entregando também a sua vida para Jesus, através do testemunho daquela pessoa que creu, daquela pessoa que confiou em Cristo. Porque quando a pessoa aceita Jesus de verdade, acredita em Cristo de todo o coração, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, ele se torna conhecido, a maneira do seu hoje, do seu viver do agora, se torna conhecido, porque o Senhor faz uma transformação da vida das pessoas. E se você não tem sentido desta forma, eu te digo nesta manhã, aceite Cristo como o Salvador e muda de vida, para que você tenha o privilégio de ter a vida eterna. Porque a vida eterna só é concedida às pessoas que realmente desejam do fundo do seu coração de servir ao Senhor. Diz-nos a palavra do Senhor, que ele chega ali em Filipos, começa a anunciar a palavra de Deus, e pelo menos 3 pessoas, aqui o escritor, o nosso irmão médico, que é o Lucas, que é o escritor, que com certeza ele estava junto também nesta viagem, porque Lucas foi uma das pessoas que onde quer que Paulo estava, difícil ele não poder estar nas suas viagens missionárias. Lucas era uma das pessoas que estava sempre próximo do apóstolo Paulo e daqueles que o seguiam. Mas nos diz a palavra do Senhor que ele teve o capricho, entre muitas pessoas que aceitou Jesus, que não dava para contar naquela época, naquele momento, ele conseguiu aqui falar sobre Lídia, uma das mulheres que, com o coração cheio de gozo na sua alma, esta mensagem do amor, nos seus ensinos, nas suas instruções, nós encontramos Lídia ali, lutando pelo amor do Evangelho, anunciando juntamente com os discípulos a palavra do Senhor. A Bíblia fala também de uma outra pessoa, que era uma escrava, que essa mulher tinha um problema muito sério, um problema espiritual, e com isto, com esta situação, ela dava lucros a algumas pessoas que não temiam a Deus, e que acabava se saindo bem com a situação miserável em que esta mulher estava, porque ela estava possessa por um espírito maligno, um espírito que adivinhava as coisas naquela cidade. E por alguma razão, aquela mulher com aqueles senhores começaram a andar atrás de Paulo, onde quer que ele pregava, onde quer que ele anunciava a palavra de Deus. Eles andavam com aquela mulher, ela começava a dizer: estes homens são homens de Deus, estes homens anunciam a mensagem da salvação. E por alguns dias, o apóstolo Paulo e aqueles convidados, os seus companheiros, estavam sofrendo esta situação, não porque ela estava dizendo que eles eram homens de Deus, porque sim, eles eram homens de Deus, mas porque o adversário, ele não tem o porquê estar falando do povo de Deus, não, ele não tem esse direito, ele não tem essa autonomia, mas com isso dava lucro àquelas pessoas. Aquela mulher que estava numa situação decadente, uma situação que ela estava muito prejudicada, por causa que ela era possessa, não era a pessoa no seu juízo normal. Mas com certeza dentro de si, ela tinha um desejo muito grande de ser liberta, de ser uma pessoa livre,
uma pessoa que pudesse ser assim como eu e você, que conhecemos a palavra de Deus. E Jesus nos deixou escrito assim, aleluia, no Evangelho segundo escreveu João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus. Não tem coisa melhor na vida do que ter Cristo no nosso coração, do que sentir a presença de Deus, do seu Espírito Santo, aleluia, falando em nossa mente, falando em nosso coração, dizendo que somos filhos de Deus, que somos libertos, que vivemos para servir a Deus de todo o nosso coração, e temos esta alegria de anunciar às demais pessoas que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma e pode mudar a vida do mais vil pecador. O nosso Cristo, Ele salva. O nosso Cristo, Ele liberta e Ele transforma a vida das pessoas. E ali por alguns dias nesta situação, diz a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo, ele vira para aquela mulher, expulsa o demônio que habitava naquela vida, expulsa o demônio que fazia daquela mulher escrava uma segunda vez. Ela era escrava de pessoas físicas, mas também era escrava do demônio. Mas Jesus veio para libertar. Mas Jesus veio para mudar a vida das pessoas, e Ele provou isso através do apóstolo Paulo e de muitas outras pessoas no longo da história da Bíblia Sagrada, das pessoas que amam e prezam pregar a palavra de Jesus. Todas as pessoas que pregam esta palavra, que têm convicção de Jesus na vida, Ele também tem este poder de expulsar os demônios, de pregar a palavra, de anunciar a mensagem de Jesus às pessoas. Eu quero dizer para você, meu prezado amigo, o homem só consegue ser liberto quando ele aceita Jesus como seu Salvador. Quando ele alcança em Cristo a salvação da sua vida. 3 pessoas que foram destacadas aqui, dentro deste capítulo. Como eu disse para vocês, foi Lídia, uma vendedora de púrpura. Em segundo, esta mulher que era escrava. E quando Paulo diz, sai dela, não permaneça os chefes daquela cidade, porque aquela mulher dava condições para as pessoas ter uma vida de tranquilidade monetária. Aquela mulher fazia com que os patrões dela tinham dinheiro, através das adivinhações, através das mentiras que ela pronunciava, porque o nosso inimigo, o inimigo de nossa alma, ele veio para matar, para roubar e destruir. E Jesus falou em suas palavras que o diabo, ele é o pai da mentira, e todos aqueles que mentem se tornam filhos dele. Mas eu quero dizer para você aqui, nesta manhã, aceite Cristo como Salvador, para que seja filho de Deus, para que seja filho do Senhor Jesus, para que você tenha o privilégio de um dia ir morar na glória, e morar no céu, porque o mundo vai de mal a pior, o mundo jaz no maligno, mas quem serve a Deus, quem teme a Deus, ele terá a vida eterna. Aleluia! O que acontece agora, neste exato momento? Há um alvoroço na cidade. A liderança daquela cidade faz alguns comentários ruins sobre Paulo e Silas, e diz que aqueles homens estão trazendo doutrinas que não competem àquela cidade.
E diz que aqueles homens estão dizendo algo que não é necessário na cidade de Filipe, que estão atrapalhando os negócios da cidade, que as condições financeiras deles estavam caindo por causa de Paulo e Silas. Então há uma grande reviravolta naquela cidade, pessoas que não sabiam realmente do que estava acontecendo, e de repente as pessoas tentam agarrar Paulo e Silas para fazer mal com aqueles homens. Mas tem uma coisa, aleluia, a polícia daquela cidade, a liderança, aleluia, daquela cidade, sem saber o que estava acontecendo, eles arrebatam Paulo e Silas, levam para a delegacia, e ali vai, antes de interrogá-los, eles dizem assim aos seus empregados, aos delegados da cidade, ao carcereiro da cidade: pega esse homem e coloca ele sobre vigilância máxima, porque não sabemos o que está acontecendo. Mas uma coisa eu vou dizer: a cidade está alvoroçada, há um problema muito grande, e nós até agora não estamos sabendo. Põe ele sob segurança máxima, e tem uma coisa: não poupe a eles a vara, não poupe neles castigo, até que nós consigamos saber o que está acontecendo com esses homens. De repente o carcereiro leva aqueles homens para o lugar mais protegido daquelas cadeias, daquela cela, e lá no fundo, no calabouço, coloca eles mãos e pés amarrados, e agora bate bastante naqueles homens de tal forma que as suas costas estavam todas cheias de vergões, estavam ensanguentadas. E diz a palavra do Senhor que não nos revela o tempo que eles ficaram ali dentro, mas tem uma coisa: foi tempo suficiente para convencer todos os outros presos que eles não eram fora da lei, que eles não eram homens que estavam ali para trazer prejuízo para ninguém, mas sim eram homens da verdade, eram servos de Deus, que estavam pregando uma mensagem transformadora, uma mensagem libertadora. E eu tenho certeza que todos aqueles presos naquele lugar foram também evangelizados de tal forma que diz a palavra do Senhor que mesmo com as costas cheias de vergões, ensanguentadas, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, assim como foi cantado aqui nesta manhã. Paulo e Silas também faziam orações a Deus naquela situação, buscando a presença de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que aqueles homens cantavam e oravam, oravam e cantavam, e dava glória ao nome do Senhor. E os presos ouviam, eles só ouviam aqueles homens adorar a Deus. Eles estavam agora repletos de alegria. Por nunca se ouve tal ali na cadeia de Filipos, nunca se ouve um momento tal, pessoas presas, mas estava ali uma calma, estava ali uma paz reinando naquele lugar. E de repente, perto da meia-noite, Deus resolve dar um reboliço naquele lugar, e diz a palavra que houve um terremoto, aquele lugar tremeu, portas se abriram. Aleluia! E o carreiro era fumaça, e nada mais se podia ver. Mas o carcereiro viu alguma coisa que ele não queria ver naquela noite. Ele não queria ver porta das prisões abertas, porque havia uma lei severa que todo carcereiro era responsável por todos os presos que ali estavam, de tal forma que seria vergonhoso para sua família quando um preso fugia. Ele não tinha mais, era um homem sem crédito diante da cidade, diante da população, de tal forma que quando ele vê as portas todas abertas, ele só vê uma alternativa: dar fim à sua vida e livrar sua família da vergonha que ela ia passar. Mas diz a palavra do Senhor que quando o carcereiro saca da sua espada e tenta dar fim à sua vida, apóstolo Paulo e Silas grita lá do meio
lá dentro da cadeia, dizendo: olha, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Deus nos chama, meus irmãos, para ser homens e ser mulheres de verdade, pessoas que pregam a palavra, que têm convicção daquilo que prega, que têm convicção daquilo que está anunciando. E nós estamos anunciando o Cristo ressurreto, o Cristo da cruz, mas que também está à destra de Deus, aguardando somente o momento da hora em que Ele virá buscar esta igreja. Eu fico meditando quantas vezes na vida nossa, na vida das pessoas que servem a Deus de todo o coração, muitas pessoas vêm a fazer algumas perguntas dizendo: por que eu estou passando por isso? Por que tanto sofrimento? Que mal que fulano fez? Que mal que Beltrano fez? Mas nos diz a palavra do Senhor, quando, aleluia, Paulo e Silas se encontrava naquela situação, naquela circunstância, Deus havia um projeto muito grande naquela cidade. Deus tinha um projeto muito grande na vida daquele carcereiro. Ele queria salvar o carcereiro e a sua família. Ele queria salvar aqueles presos que estavam ali, porque ninguém fugiu. Creio eu que a palavra de Deus fez guarida naqueles corações. Corações naquela noite foram transformados por homens que submeteram ao juízo terreno. Mas tem uma coisa: eles têm o nome escrito no livro da vida. Esses homens terão as coroas mais lindas quando chegaram ali na glória, porque não amaram as suas próprias vidas, mas entregaram a sua vida pelo amor do Evangelho, pelo amor de Jesus. Oh, glórias a Deus! Não tem coisa melhor na vida do que a pessoa se entregar a sua vida para Jesus. E Paulo dá aquele grito, aquele brado, diz: não te faça nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Aleluia! E aquele homem, o mais depressa possível, trêmulo, chama aqueles homens para fora, e de repente, ele dobra o seu joelho diante deles e faz uma pergunta que não pode calar. Esta pergunta que não pode calar na boca das pessoas: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Aleluia! Era tudo que Paulo e Silas queriam ouvir da boca daquele homem e das demais pessoas que se encontravam naquela localidade. Quando ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A promessa da salvação começa com uma pessoa e estende-se à sua família. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para o seu coração. O desejo dele é que não só você, mas que através de você, a sua família venha a conhecer Jesus, o Salvador. Jesus, aquele que pode mudar a vida de milhares de pessoas. Aleluia! E por sua vez, quando o homem e a mulher aceitam Cristo como o Salvador, a felicidade, dando a mensagem, anunciando a Jesus, levando a palavra do Senhor, de graça recebeste, de graça dai a palavra de Deus aos corações. E quando você prega, e quando eu prego, Jesus trabalha, Ele entra em corações. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem aceita Jesus, mas precisa de mim e de você para pregar esta palavra. Aleluia! E diz a palavra de Deus que aquele moço de bom grado, ele aceitou Jesus, e toda a sua casa se alegrou no Senhor. E eu quero aproveitar este momento e dizer para você: como você está diante de Deus? Você já fez a sua escolha? Ou você está parado à beira do caminho, não tomou a sua decisão ainda? Porque é muito claro com respeito à nossa vida eterna.
É muito claro com respeito à salvação que nós estamos esperando o momento certo. Diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a seguir diz que não abrir e fechar de olhos a igreja do Senhor, aqueles que já morreram na esperança, que morreram na fé, que guardou a palavra de Jesus no seu coração. Diz a palavra de Deus que eles vão ressuscitar com um corpo glorificado. Paulo ainda continua dizendo: mas nós, o que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com Cristo na nuvem. Nunca mais tristeza, nunca mais você vai chorar, porque diz a Bíblia que Cristo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E você, eu te digo, aceite Cristo hoje como Salvador, entrega a sua vida para Jesus, para que seja salvo não só você, mas toda a sua casa, e seja abençoado em nome de Jesus. Você que está em casa, que está ouvindo esta mensagem, eu te digo, aceite a Jesus hoje como seu Salvador, aceite-o agora. E com certeza, Deus mudará a sua história e da sua família. E depois procura uma de nossas igrejas e confirma, dizendo que você aceitou Jesus através da lives, através da mensagem pregada pela internet. Aleluia, eu quero orar com você neste momento. Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa vida. Pai eterno, te peço, ó Deus, que abençoe de uma forma especial. Ajude na sua decisão. Ajude, Senhor, que possa se entregar ao Senhor como um Salvador. Porque não existe outro caminho. Só Tu é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode, meu Deus e ó Pai, a não ser por Ti. Faz uma obra nessa vida. Faz uma obra, Senhor. Se houver alguém enfermo, o Senhor cura. Manifesta a Sua glória, a Sua presença. No nome de Jesus. Estamos encerrando nosso culto online. Já estamos aí dentro das 10h30. Quero dizer para você que às 15 horas também há culto online aqui na congregação. Tá? Os irmãos, se eu não me engano, os irmãos da Rua Paraná estarão aqui hoje pregando e anunciando esta palavra poderosa. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém.